Glória a Deus. A casa está cheia. Amém? Porque hoje é dia de festa. Esse é o motivo, amado, pelo qual estamos aqui. Essa aliança, para celebrar essa aliança. Esse é o alicerce da nossa fé. A ressurreição de Jesus. Amém? Essa é a data mais importante para nós que somos cristãos. Porque é o selo da aliança que Ele tem conosco. Breni, tem lugar aqui. Iago, tem lugar aqui também. Aleluia. Então, vamos abrir comigo lá em Gênesis 3. Eu tenho pouco tempo, mas eu sei que Deus já falou com você através dessa peça linda, dessa cantata extraordinária. Não foi? Glória a Deus pela vida de vocês, meninos. Glória a Deus pela vida de vocês. Grande é o galardão de vocês. Amém? Aleluia. Em Gênesis 3, no versículo 7, como a gente viu lá no início, a gente sabe que o pecado entrou no mundo por meio de Adão e Eva, não foi assim? Por meio do pecado. Por causa do pecado, nós fomos separados de Deus. E a Bíblia diz em Gênesis 3, no versículo 7, assim: a serpente chegou para eles lá, né, usada pelo capiroto, e ela foi e caiu. E a Bíblia diz no versículo 7: abriram-se então os olhos de ambos, assim que eles desobedeceram a Deus. E percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. E perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Amado, Deus sabia. Quando Deus disse assim: onde você está? Deus sabia onde ele estava. Mas Deus queria dizer assim: meu filho, onde você estava com a cabeça? O que você fez? E aí ele disse, no versículo 12: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizesse? E respondeu ela: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és tu entre os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó por todos os dias da tua vida. Porém, a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí lá no versículo 21 diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Aqui no versículo 7 diz que abriram-se os olhos e eles perceberam que estavam nus, e eles fizeram o quê? Pegaram folhas e se cobriram. O homem e a mulher perceberam o pecado, perceberam que havia algo de errado, mas ainda assim eles queriam ter comunhão com Deus. Então eles queriam esconder a nudez deles. Então eles pegaram e deram um jeito ali. Pegaram aquelas folhas. E Deus, lá no versículo 21, diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de pele. Deus está dizendo assim, ó, você está querendo consertar o que você fez, mas deixa que eu resolvo. Deixa que eu sei um jeito que vai resolver esse problema. O jeito que você quer fazer não vai dar certo, não. Não é com folha, não. É com sangue. E aí ele pegou a pele de um animal e ali já houve um derramamento de sangue para cobrir aquela nudez. Para tentar consertar o pecado. Deus disse assim, ó, deixa que eu resolvo. E dali em diante, amado, durante toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver a tentativa de Deus de ter comunhão com os homens. E Deus estabelece alianças. Deus estabeleceu a aliança edêmica com Adão, a aliança noaica com Noé, a aliança abraâmica com Abraão, a aliança mosaica com Moisés, a aliança davídica com Davi e a nova aliança com Jesus. Foram 6 alianças. E no 7º dia, ele descansou. Porque se consumou. A gente não tem tempo de falar sobre tudo isso aqui agora, mas quantos aqui já ouviram falar da Escola Bíblica Rema?
No Rema, a gente tem uma matéria chamada Aliança de Sangue. E a gente vai aprender sobre isso ano que vem, quando o Rema chegar aqui. Com muitos detalhes, com muito mais detalhes, porque o pastor só me deu 30 minutos. Tá amarrado, pastor. Mas vai dar tudo certo. Então, com Adão veio a queda. O Noé, a preservação. Com Abraão, a promessa. Com Moisés, a lei. Com Davi, a esperança. E com Jesus, a solução. Aleluia. Lá em 2 Samuel 7, no versículo 4. Vamos lá? Aleluia. Glória a Deus. Deus estabeleceu, amado, essas alianças prenúncios dessa aproximação, dessa aliança com o homem. Amém? Lá em 2 Samuel 7, no versículo 4, diz assim. Aqui, depois de Davi se tornar rei, ele percebe que mora em um palácio e a presença em uma tenda. Então, ele deseja construir um templo, mas Deus recusa seu plano. Diz assim: sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros e a casa de Deus se acha numa tenda. E disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e dize ao meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificarás tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. A Bíblia diz em Atos 17, no versículo 24, que Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. Deus estava dizendo assim: meu filho, não é ali que eu vou habitar, não é aqui que eu vou habitar, eu tenho outro plano melhor. Não é o que vocês fazem que vão trazer essa habitação, eu tenho um plano melhor. E quantos sabem que esse plano é Jesus? E a Bíblia diz em João 3,16 que Deus, vamos falar, a gente já sabe esse versículo? Porque Deus... Aleluia. E Deus enviou Jesus, amado, para nos salvar. Mas não só para nos salvar, mas para ter relacionamento conosco, para estabelecer essa aliança. Lá em João 4, vamos abrir? Em João 4, no versículo 19. Aleluia, glória a Deus, Deus é muito bom. João 4, no versículo 19. Diz assim. Versículo 4. João 4:4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e cansado da viagem, assentava-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. A gente pode falar sobre tudo aqui, o porquê de todos esses detalhes de hora, de tudo, mas a gente não vai se atentar a essa história específica. Eu quero que você e eu nos atentemos ao que Jesus diz aqui. Veio uma mulher samaritana tirar água e disse: Jesus, dá-me de beber. Aí eu sei que o que acontece? Aí Jesus diz: eu sou a água, se beber de mim não terá mais sede. E Jesus se manifesta ali como um profeta e revela que ela já havia tido muitos maridos. E ela, opa, peraí, então você é profeta. E ela diz assim, afirmou: quem beber dessa água não terá sede, aquele porém que beber nunca mais terá sede. Lá no versículo 19, Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus lhe disse: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser seus adoradores. Quantos adoradores temos aqui? A Bíblia, Jesus diz assim: ó, minha filha, não é ali, não é acolá, é aqui. Vem a hora e já chegou.
ela vai se consumar, mas já chegou. Eu sou a resposta. Jesus estava dizendo assim, olha para mim, a adoração verdadeira sou eu. É por meio de mim que isso se estabelece. Então Jesus já revela ali para ela o plano de Deus. Onde que ele iria habitar? Diga em mim. Aleluia. Glória a Deus. Então, esse era o plano de Deus, amado. Vem a hora e já chegou. Amém? Então, a gente sabe que Jesus foi lá no Getsemane. Quantos aqui lembram dessa história do Getsemane? Não é assim? Então, vamos abrir comigo lá em Lucas 22. Aleluia. Glória a Deus. Lucas 22, no versículo 44. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse, orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Getsemane significa lugar de prensa, lugar da prensa do azeite. É um lugar de pressão. O jardim do Getsemane foi o lugar que Jesus escolheu para esse momento aqui. Lembra que lá no jardim, nós havíamos perdido essa comunhão com Deus? Lembra que lá no primeiro Adão, ele desobedeceu a Deus num jardim? Jesus escolheu um jardim para dizer, eu vou te obedecer. Jesus escolheu um jardim para dizer assim, não seja como a minha carne quer, não seja como a minha vontade quer, mas seja feita a tua vontade. Jesus veio para apagar, amado, tudo que o pecado trouxe. Foi por uma mulher que entrou o pecado? Pois por uma mulher vai entrar a vida eterna. Foi num jardim que o negócio deu ruim? Pois vai ser num jardim que eu vou resolver a parada. Sabe, Jesus veio para refazer a nossa história. Aleluia. Jesus é lindo, amado. E aí diz assim, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Essa palavra agonia é agonizo no grego, que significa um desgaste emocional extremo. Tudo ele passou em nosso lugar. Não, Fabi, que Jesus não teve ansiedade, não. Teve. Então, se você tem ansiedade, ele já te curou. Jesus nunca ficou pressionado, não, com boleto, não. Mas tem um negócio que era uma pressão maior que um boleto. Ele já passou. E ele venceu também. Então, eu e você também podemos vencer. Porque ele fez um caminho para nós. Um caminho de sangue. E aqui começa nosso caminho de sangue. Porque a Bíblia diz que ele suou tanto que derramou gotas, que saíram gotas de sangue. Na medicina se chama hematidrose, que é quando uma situação de extrema pressão emocional, o nosso suor se mistura com sangue, porque se rompem pequenos vasos sanguíneos. Ou seja, era uma pressão. Jesus sabia o que ele ia passar. Ele sabia que a pressão era grande. E ele disse, Senhor, será que não tem outro jeito, não? Não, não tem não. Pois tá bom. Que seja feita a tua, não a minha vontade. Então, ele sabia o que ele ia enfrentar aqui naquela cruz, amado. Que ele ia se separar de Deus. Que era a maior agonia para ele. Era a separação. Porque Deus não comunga com o pecado. Como ele ia pegar o nosso pecado em seu lugar, ele ia se separar de Deus. Então, emocionalmente, Jesus se abalou ali, Jesus se agoniou, Jesus se pressionou, Jesus ficou ansioso. Mas ele não foi movido pelo que ele estava sentindo. Ele foi movido pela obediência. Ele foi movido pelo sim. Amém? Aleluia, glória a Deus. E logo depois, lá em João 18, a gente relata a mesma coisa, mas de uma forma diferente. João 18, vamos lá. Diz assim, no versículo 1. Aí o que aconteceu? Aqui também Jesus, né, é abandonado pelos seus amigos, porque ele pediu para eles orarem junto e os meninos foi dormindo lá. Ou seja, Jesus também se sentiu só, amado, em alguns momentos. Jesus também se sentiu abandonado.
Então, Ele sabe o que é isso. Quando eu e você sentimos isso, Ele também passou por isso. Tudo porque Ele estava nos justificando, fazendo, nos comparando, essa palavra, se identificando conosco. Então, em tudo que Jesus foi sofrendo, amado, estava se identificando conosco. No ano passado, eu também preguei aqui na Páscoa, você procura lá no YouTube, eu falei sobre muita coisa do que foi os flagelos, do que foi o chicote, do que foi tudo. Hoje a gente vai falar sobre outros aspectos. Mas ele sofreu muito. Não tem aquele filme do Mel Gibson lá? Não é nem um terço, amado. E olha que aquele ali é bem sofrido o negócio. Mas o que realmente foi é muito pior do que aquilo. Então, ele sofreu em nosso lugar. E a Bíblia diz em João 18, no versículo 1. No versículo 1. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado. E Judas, o traidor, conhecia aquele lugar que Jesus ali estivera. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e os principais sacerdotes fariseus, alguns guardas, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que ele fizera, que haviam de vir, adiantou-se e perguntou: a quem buscais? Jesus era caba macho. Ele não se afrouxou, não. Ele já foi logo se entregando. Essa palavra aí, escolta, ela também pode ser falada como destacamento de soldados. Num destacamento de soldados havia no mínimo 600 soldados. Amada, essa ruma de gente tudinha para pegar um homem. E olha só o que acontece. Quando Jesus disse, aí disseram a Jesus: a quem buscai? A Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: eu sou. Aleluia. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando Jesus lhe disse: eu sou, o que aconteceu? Recuaram e caíram por terra. Eu sou. É o mesmo eu sou que Deus falou lá em Êxodo. Eu sou Jesus. Que a gente fala Jesus, mas o nome é Yeshua HaMashiach, que significa aquele que é, me enviou. Aquele que é, me enviou. O Deus que tudo cria, o Deus que tudo faz, me enviou. Sou eu. Eu estou aqui, sou eu mesmo. Sou eu que vocês vieram buscar. E aqui começa, amado, mais um caminho de sangue. Então Jesus disse: vai, declareis que eu sou, se é a mim, pois quem buscai, deixai esses, para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou a espada, e aqui a gente não vai entrar nesse detalhe. Mas o que eu quero dizer para você é que Jesus, ele era todo poderoso. E ele podia sim ter se livrado daquele momento, porque foi 600 soldados. E quando ele disse, eu sou, eles caíram no chão. Se ele quisesse, amado, com o seu poder, deter todos aqueles soldados, ele conseguiria. Mas ele sabia que precisava passar por isso. Diga, por causa de mim. Amém? Então não foi uma coisa assim, forçada não. Ele realmente se entregou. Amém? Diga, em meu lugar. Em meu lugar. Aleluia. E aí, eu quero ler para vocês algumas coisas que Jesus sofreu. Que está correndo o tempo. Aleluia. Então, Jesus foi preso logo ali, depois do Getsêmani. Jesus sofreu o quê? Traição e injustiça, sim ou não? Sim. Jesus sofreu humilhação pública. Jesus... Vocês querem responder? Jesus sofreu humilhação pública? Sim. Jesus foi julgado no Sinédrio? Sim. Jesus sofreu açoite? Sim. Jesus sofreu flagelos com chicotes? Sim. E como eram esses chicotes? Vocês acham que era igual dormindo? Cadê o chicote que vocês estavam? Rapaz, vocês bateram. Jesus chega a estar triste ali, de tanto que vocês bateram. Doeu, Jesus? Olha só, os meninos no ensaio estavam batendo com pano de prato. Viu? Eu disse, tá bom, deixa que quando for no dia ele vai ver o que é bom. Mas o chicote, amado, que eles usavam, o negócio não era Nutelinha, não. Entendeu? Era negócio triste. Eles tinham, assim, na ponta, foices com ferro, que era assim, quando pegava na pele, arrancava o osso. E eram muitos, assim, como se fossem vários desses ganchos, e tinha até restos de ossos mortais.
que eles pegavam para poder fazer esses chicotes. Então, quando pegava no couro de Jesus, arrancava o couro. Depois disso, ele foi preso num estaque, tome lapada. E tome, nu. O que mais que aconteceu? Colocaram uma coroa de espinho nele, sim ou não? Sim. A coroa de espinhos, amado, não é como nos filmes, não. Não é um negócio leve, não. Estudiosos falam que cada espinho tinha aproximadamente 15 centímetros. E para fincar na cabeça de Jesus, foi colocado com muita força. E na hora que foi colocado, perfurou a massa cefálica da cabeça de Jesus. Perfurou o globo ocular dele, que o sistema linfático dele, ali, naquele momento, era para ele ter morrido. Mas Jesus era forte. Ele sabia que precisava resistir até esse momento aqui. Então, amado, ele sofreu em seu lugar. Eu penso que essa coroa estava representando as pressões na mente. Ele estava se identificando com essa pressão na mente. Quanto temos sofrido com ansiedade, com depressão, com pessoas, amado, sendo torturadas pelo diabo em sua mente. E a gente pode ver, a cada tempo que passa, isso está cada vez pior, essa questão da saúde emocional, saúde mental das pessoas. Mas eu quero dizer para vocês que não importa a doença, ele já levou sobre si. Um dia desse, a gente estava conversando, a gente tinha um aconselhamento com uma pessoa que estava sofrendo por uma depressão e eram muitos questionamentos. E a gente falou, eu falei, meu Deus, é mais fácil a gente orar por uma pessoa que está com uma situação física, tipo assim, gastrite, vamos orar. Parece que é mais fácil, e o Senhor me corrigiu. Não há nada impossível para mim. Não tem dificuldade nenhuma em orar por alguém que está com depressão, porque eu também levei a depressão, a ansiedade. Eu me identifiquei quando coloquei essa coroa de espinho que massacrou a minha mente, o meu cérebro. Ele já levou. Ele já levou. Ele sofreu fisicamente. O seu corpo foi despido, os chicotes pegaram as suas partes íntimas também. Ele foi humilhado. Em meu e em seu lugar. Ele se identificou conosco. Sabe para quê, amado? Para que agora a gente não precisasse mais passar por nada disso. Foi por isso. É só uma história para a gente poder ficar se sentindo, tadinho de Jesus. Foi por isso? Não! É para dizer assim, meu filho, eu estou passando por isso daqui. A peleja está grande, mas para que você não passe. E quando ele foi colocado, amado, aqui, não foi na mão, não, porque se fosse na mão rasgava. Foi aqui no punho. Entre um tendão e osso, aqui no meio, foi colocado. Pense em... eu já tive alguma coisa num tendão aqui na minha perna, quando eu era atleta, que agora eu sou um pouco aposentada. E dói, negócio de tendão dói, amado. Quer ver um negócio que você sente um tendão aqui, pega lá debaixo do pé. O tendão, ele liga, né? Não tem médico aqui, gente, senão vai me até me... Não estiver falando besteira. Mas eu sei que dói. Nessa hora, Jesus já tinha sofrido tanto, amado. Entende? Então, ele estava pendurado, ele foi moído por causa das... É o quê? Qual é a necessidade? Ele passou. É física. Fabi, eu estou com uma situação que é um tumor. Ele passou e ele já pagou e já está consumado. Em nosso lugar. Ele se identificou conosco. Amém? Aleluia. E a Bíblia diz em João, no versículo 19, capítulo 19, no versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, tetelestai, está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Tetelestai, está tudo pago. Está tudo pago, está consumado. Já foi no restaurante com alguém que a pessoa passou na sua frente e pagou? Mas foi bom domingo, né? A gente foi pagar, a irmã já tinha pago. Glória a Deus. É bom demais. E ainda reclamei. Eu falei, não, irmão, o que é isso? Vamos dividir. Mas por dentro eu estava, glória a Deus.
Jesus fez isso conosco, amado. Sabe, a gente estava lá, a gente ia pagar um alto preço por causa do pecado que Adão e Eva trouxeram para as nossas vidas. Aí quando a gente chega lá, Jesus, oxe, já paguei. Já está pago. Você não precisa pagar por nada, não. Porque eu já paguei. Eu consumei tudo. Agora, como é que o mundo vai saber? Como é que aqueles caras lá souberam, aqueles soldados, como é que eles souberam que ele era verdadeiramente o Filho de Deus? Porque ao terceiro dia... Porque ao terceiro dia... Aleluia. Ele ressuscitou. Oh, Pai, obrigada, Senhor. Tu és tão bom para nós. Mateus 28, vamos lá? 4 minutos. Eita, glória. Mateus 28. Mateus... O pastor que não deixa, entendeu? Vocês deixam, mas o pastor não deixa. Tô brincando, gente. Mateus 28, no versículo 1, diz o quê? No findar de sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se à mulher, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Ide depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dentre os mortos e vai adiante de vós para a Galileia, e ali o verás. Olha só o que o anjo disse: minha filha, ele não está aqui não, olha, o túmulo está vazio. Ele ressuscitou. Então agora você tem uma missão. Vai e fala. Sabe, amado, eu e você que sabemos dessa verdade, nós temos uma missão. É proclamar essa verdade. Nós temos a missão, amado, de viver à altura desse sacrifício. Porque o que esse sacrifício nos trouxe? Redenção, salvação. E o que tem dentro do pacote? Cura, prosperidade, paz. É o que está lá dentro, amado. O que você precisa? Prosperidade? Já está no pacote. Cura? Já está no pacote. Salvação? Já está no o pacote. E o pacote é a salvação. Então, quando eu aceito esse sacrifício, eu digo assim, é simples, amado, a aliança que ele tem conosco. A gente diz sim para essa aliança, diz assim, rapaz, olha, isso aí é uma aliança de sangue, né? Então, eu aceito isso. Então, eu quero ver a altura Eu quero viver a altura do que essa aliança pode me proporcionar. Eu quero viver. Então eu renuncio. A Bíblia diz que Jesus diz assim, traga a sua cruz e me siga. Não é? Cruz é renúncia. Ou, não, a gente pode servir a Deus de qualquer jeito, Ele me ama do jeito que eu sou. Não, amada, a gente precisa sim. Sabe? Rejeitar o pecado. A gente precisa tomar uma posição de filho. Sabendo que esse amor me constrange, eu preciso de uma transformação. Eu vou me posicionar como filho, eu aceito esse sacrifício, então eu me posiciono e eu vivo. Então, com um propósito que Ele me deu, que é o quê? Ide. Então, você tem um propósito. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, você tem um propósito. Proclamar a ressurreição. Ele vive. Ele vive. Aleluia, glória a Deus. Amém, amado? Glória a Deus. Tudo em nosso lugar. Ele sofreu fisicamente, emocionalmente, como a gente viu, e espiritualmente, que foi a separação de Deus, para que nós hoje fôssemos um com Ele. Amém? A Páscoa na antiga aliança era a celebração em memória à libertação do povo de Israel da escravidão. A Páscoa na nova aliança, vamos abrir em Romanos 8, para ver o que é. Romanos 8, no versículo 1. Aleluia! Eita glória!
Agora, pois, já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quantos aqui estão em Cristo Jesus? Porque a lei do Espírito da vida em Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas pelo Espírito mortificais os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para viveres outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito da adoção, baseado no qual chama Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Somos filhos. Diga, eu sou filho de Deus. Amado, você é filho. Você é digno de sentar à mesa. Você é digno de receber, amado, aquilo que Ele tem para você. Amém, filha, é assim. Eu chego lá na casa do meu pai e da minha mãe, eu não peço licença, não. Eu já chego abrindo geladeira, bebendo a água, pego os perfumes da mamãe e eu passo, porque eu sou filha. Deito na cama dela e porque eu sou filha dela. Eu sou filhinha de papai, amado. Eu posso desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para mim. Aleluia. Nós somos filhos de Deus e podemos desfrutar. É cura. Ah, não, quem sou eu? Eu vou ficar na fila, que eu vou orar até de madrugada, porque a fila é menor, Fabi. Quem te falou isso, amado? Sabe, a gente pode orar a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer lugar. É lavando louça, é dirigindo o carro, é no trabalho. Deus me escuta, porque o véu se rasgou. Eu tenho comunhão com Ele, eu sou um com Ele. E a gente é um só, onde eu estou, Ele está. Amém? Nada mais me separa desse amor. Agora, eu preciso ter feito essa aliança com Ele. Tendo eu feito essa aliança, aí eu tenho o direito de filho. E os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Ou seja, filho de Deus, amado, tudo pergunta a papai. Pai, é para fazer isso ou aquilo? Papai vai responder aqui. Amado, Deus não está calado. Deus não está em silêncio. Muitas vezes somos nós que não queremos ouvir. Mas Ele está pronto para falar conosco. Porque Ele quer ter comunhão conosco. Ora, mas Deus teve esse trabalho todinho. Teve um negócio de arca, teve um negócio de não sei o quê, teve um negócio de maná. Foi passando um monte de história na Bíblia. Porque Deus queria se relacionar com a gente, amado. Aleluia. Deus queria que a gente entendesse. Meu filho, eu quero ter comunhão com você. E agora foi estabelecida essa comunhão. E como é que Adão e Eva se relacionavam com Deus lá no Jardim do Éden? Espera aí que eu vou passar um zap aqui. Eu acho que Deus hoje não vai querer vir, não. Deus ia sim ou não todos os dias. Agora eu tenho uma boa notícia. Os discípulos tinham Jesus do lado. Agora nós temos Jesus dentro. Adão e Eva tinham Jesus, tinha Deus aqui de frente. Agora Deus disse assim, peraí que agora não vai ter mais jeito deles me largar não, que eu vou ficar dentro. Eu quero ver se agora a serpente vai vir. Não vai não. Porque eu estou dentro deles. Então nós podemos nos posicionar como filhos de Deus, amado. Ah, papai, você está aqui. Sabe, amado, eu não sei se alguém te abandonou. Eu não sei o que aconteceu com você. Mas o seu pai, ele não te abandona. Ah, eu não sei porque fulano não está nem aí para mim. Não importa, amado. Deus me vê e Deus me ama. Amém. Ah, não, porque o pastor nem está me vendo. Mas Deus está vendo. Você entende? Não podemos colocar os nossos olhos no natural. Amém. Aleluia, amado. Vamos ceiar. Aleluia. Mateus 26, o que que diz lá? Mateus 26, no versículo 26, diz assim. Na ceia. Antes de falar, Jesus, ele estava lá reunido com os meninos. Ele disse assim, ó, vai acontecer um negócio, mas não se preocupe não, já está tudo no controle do papai. Está tudo no plano, está tudo no projeto. Jesus já sabia o que ia acontecer. Jesus sabia que ele ia ser traído. Jesus sabia de tudo.
Ele não foi pego de surpresa. Então ele se entregou mesmo. Então ele disse assim: eu quero que vocês parem para lembrar desse sacrifício. Porque senão a gente ia viver a vida aí, não ia nem parar para recordar, para relembrar disso aqui. Então a Santa Ceia basicamente não é um ritual, amada. É um ritual, na verdade. Mas não é só um protocolo, entende? Eu vou ter que cear, né? Porque Deus o livre, passar um mês sem cear. Um mês todinho, porque você passou um mês sem lembrar do sacrifício. Entende? O que Ele quer, amada, é que a gente pare um dia para trazer a memória e passar o resto do mês todinho lembrando, todos os dias, vivendo a altura desse sacrifício. Rapaz, o sangue foi derramado em meu lugar. O corpo foi moído em meu lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53 diz o quê? Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos. Está no passado, não está não? Então já é. Já somos. Não, Fabi, porque o relatório está bem aqui, ó. Tô te falando. Está bem aqui o exame, ó. Tem um tumor bem aqui. É? Mas isso aqui já foi curado. Não, Fabi, o médico está falando. Eu tenho isso bem aí. Mas a Bíblia é a verdade. A palavra é a verdade. Está aqui o sacrifício. Como é que eu ando à altura desse sacrifício? Rapaz, olha o que... Isaías 53, o que é que fala? Certo. Eita, negócio ligeiro, não foi? Ô, menino Gida. Certamente, vamos lá em voz alta. Certamente. Parou. Você já ficou doente alguma coisa? É uma mentira do diabo. Porque a verdade é isso aqui. A verdade é o que a gente crê, amado. Todo mundo levantou os raminhos. Hosana, ele vive. Aí veio o Salvador, ele veio. É isso que eu vivo. Aleluia. Então eu vou viver baseado nessa verdade. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Na hora do parto do meu segundo filho, Calel, eu nunca falei isso. O médico abriu meu bucho lá e disse assim: você sabia que você tem não sei o quê? E falou o nome de um negócio lá. Eu falei: não sabia, porque eu não tenho. E eu aqui com o bucho aberto. E comecei. Aí o diabo começou: você é doente, você tem não sei o quê. Eu olhei pra Tomás assim: cadê o menino? O médico levou, foi lá fazer não sei o quê. E eu com aquela informação. Aí na hora eu falei: eu não vou falar isso, porque eu sou curada. E eu comecei a declarar a palavra a respeito daquela situação. E eu comecei a declarar, comecei a falar, comecei a declarar. Nenhum sintoma. Os meus olhos, e ainda que tivessem, os meus olhos não estão nesses sintomas. Os meus olhos estão na palavra. Porque o que o médico fala, amado, ele faz a parte dele. Mas maior é Deus. Deus está acima. Não, Fabi, porque a gasolina está não sei o quanto. Pode estar R$10. Mas os filhos de Deus vai ter gasolina no seu carro. Não, porque a crise, ninguém tem cliente. Mas você é filho de Deus, você vai ter. Porque nós vivemos à altura. A Bíblia diz que Ele nos chamou para reinar em vida. A Bíblia diz: os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida. Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, diz assim: seja feita a tua vontade aqui na terra como é onde? No céu. Rapaz, Ele quer que a gente viva o céu aqui na terra. E é isso que é viver à altura desse sacrifício, amado. Viver o céu aqui na terra. Então sempre que você pensar: vamos lá, abriu a geladeira, não tem muita coisa não. No céu não tem geladeira vazia. Nem fome não tem lá, eu acho. Mas a gente vai comer só por esporte. Aí abriu a geladeira, não tem nada. Seja feita assim na terra como no céu. Porque quando, amado, Deus viu aquela viúva lá na antiga aliança, ela nem tinha essa nova aliança aqui. Mas viu que ela não tinha nada. Ela disse assim: traz as vasilhas. Você conhece essa história? Quantos já ouviram essa história? Pois, amada, agora é infinitamente mais. Mas nós temos uma aliança ainda maior. Você é empresário?
Alarga tuas estacas, alarga a visão, traz as vasilhas. Deus falou com o pastor Tomás, a gente só tinha 80 cadeiras e ele falou, quantas? Mais 40? Tinha 40 e Deus falou 120. Oh, glória a Deus! Aí chegou um dia, Deus falou até o final desse ano. Quase no final do ano, uma pessoa falou, pastor, Deus falou comigo para comprar as cadeiras. Eu recebi uma bênção. Glória a Deus! Traz as cadeiras. E cada culto, amado, tem lotado. Porque Deus falou, então a gente precisa. Não, a gente vai andar à altura. Vocês estão percebendo diferente aqui? Um som diferente. Um som diferente aqui. Um negócio glorificado. Porque nós merecemos o melhor. E esse som chegou ontem, um negócio novinho na caixa. Eu não entendo muito bem, eu sei que é uma coisa boa. E é eu e você, amado, que vamos fazer com que esse som seja pago. Mas quando os pastores disseram assim, a gente precisa de um som melhor, porque a gente precisa cultuar ao Senhor com um som melhor. Nós somos filhos de Deus e vai chegar, eu creio. Amém? Eu creio. Então é assim que a gente anda, é assim que a gente vive, amado. A altura desse sacrifício, amém? Então Jesus pagou um preço por mim e por você. Ah, não, ele era pobrezinho. Não era pobre, não. Jesus sustentava 12 cabras. Ainda amarrar a família dos caras. Vocês acham que ele era o quê? Pobre? Não. E outra coisa, Jesus era tão rico que Judas roubava ele, nem coçava. Por quê? Se fosse só um pouquinho que ele tivesse, ele ia perceber a falta do dinheiro. Ia fazer falta. Mas como ele tinha muito, Judas roubava que ele nem percebia. Então diga, eu sou próspero. Amado, ele diz, eu sou o dono de todo ouro e toda prata. Ele é o seu pai. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga, ele é o seu pai. Papai, filhinho de papai. Amém? Você é filhinho. Fica de pé para parecer que está acabando. Glória a Deus. Eu quero chamar os diáconos para distribuir a ceia. Vamos ceiar, celebrando, amado, essa nova posição que Jesus conquistou por nós. Fomos comprados com alto preço, um preço de sangue. Aleluia. Glória a Deus. João 10:10 diz o quê? João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenha uma vidinha qualquer. Vim para que você, sofra um pouco. Porque eu quero te ensinar através do sofrimento. Eu vou te colocar no estreito e na peleja. Para te ensinar. É isso que ele disse? Amado, estreito e peleja, passou Jesus aqui, no meio no seu lugar. Para que eu e você não passássemos.